Oi gente, esse é mais um vídeo aqui do Titulino. Agora é a segunda parte do projeto, que consiste no controle de volume do titulante. Então, começar aqui fazendo algum resumo. Então primeiro, na verdade, eu vou falar de alguns detalhes da parte anterior, algumas coisas que ficaram faltando, na verdade não ficaram muito claras na apresentação anterior. E finalmente vou começar, primeiro falando como que a gente monta essa bureta, que não tem nada demais, mas é uma bureta um pouco modificada. Como que se faz a calibração do volume, que a gente vai precisar para utilizar no programa. E finalmente como que é o controle baseado nessa calibração. E isso tudo dentro do código no Processing, que é aquela linguagem que eu já comentei nos outros vídeos, que é a que eu tenho utilizado para fazer o Titulino, certo? Então, bom, primeiro revisando aqui a questão do pH, só queria mostrar novamente aqui o circuito na protoboard, que ele ficou muito pequeno no último vídeo. Então aqui só revisando aqui para quem quiser montar, né? Ele foi feito nesse site aqui, que é o 123D Circuits, que pode ser acessado por qualquer pessoa, é livre. E enfim, aqui estão os componentes, primeiramente aqui a linha do Terra, a parte que vai para o Arduino, alguns amplificadores operacionais, e aqui uma série de resistores, isso tudo de acordo com aquele diagrama que está no meu outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Finalmente o eletrodo de pH. E aqui temos também os potenciômetros, esse primeiro para o ajuste da inclinação e o segundo para o ajuste do intercepto linear. Então, continuando aqui a nossa revisão da parte do pH, outra coisa que é interessante mostrar, que acabou que eu não mostrei na parte da calibração, é qual a faixa boa. Eu comentei que aquela faixa que eu estava mostrando, por exemplo, seria uma faixa ruim, porque ela não abrangia toda a faixa por exemplo, de uma titulação ácido forte, base forte. Então, por exemplo, isso aqui seria uma faixa boa, na qual a gente consegue ter uma linearidade aqui mais ou menos de pH 1 até quase pH 13. Bom, então agora começar efetivamente a parte da calibração do volume. Primeira coisa, eu queria comentar um pouco de como que a gente monta a bureta. Então esse aqui é um esqueminha que eu fiz, mas é claro que isso vai depender da criatividade de cada um. Então no caso aqui, vocês podem ver uma bureta com a ponta dela cortada. O final, ali, aquela parte de cima, indica que a bureta continua para cima. Eu estou pegando só o final dela, na qual foi encaixada uma mangueira e que está conectada a alguns pedaços de alumínio para segurar essa mangueira. O motor embaixo que ele gira para abrir e fechar a bureta. Então, por exemplo, quando o motor está nessa situação aqui, ele está mantendo a bureta aberta, e nessa outra posição ele vai fechar porque ele vai estrangular essa mangueira. Então é basicamente isso, ele fica abrindo e fechando, e o tempo que ele fica aberto é a forma de controlar o volume. Então, bom, mas para isso a gente precisa primeiro fazer uma calibração do volume da bureta, E como é que isso é feito? A gente pega a bureta e enche. Primeiro coloca alguma folha de papel atrás, porque a gente vai precisar ter um fundo branco. E a partir daí a gente enche a bureta e vai filmando à medida que ela vai escoando, com ela totalmente aberta. E aí, a partir disso, a gente vai ter um gráfico, de volume em função do tempo, que a gente obtém como? A gente vai pegar esse vídeo que a gente filmou e observar em um programa, por exemplo, como o Windows Movie Maker, e aí anotando a posição de cada volume. Depois disso, o que a gente faz é um ajuste, uma regressão, um polinômio, para fazer essa correção. Então, por exemplo, essa equação foi a que eu encontrei aqui com os dados da bureta que eu usei, e uma equação de terceiro grau. Isso aqui, no Excel ou no Origin, enfim, tem uma série de programas que já fazem isso automaticamente. E aí aqui vocês podem ver que eu já coloquei como tempo em função do volume, que é da forma que a gente vai usar. Porque o que interessa para a gente é saber o tempo que equivale a cada volume adicionado, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está num volume VI, um volume durante uma titulação. Eu quero saber quanto eu tenho que adicionar para chegar no próximo volume, certo? Então eu calculo o VI e o VI mais 1, e aí vou calcular o ΔV, ou seja, a variação de volume que corresponde
efetivamente ao tempo que a bureta tem que ficar aberta, né? Lembrando porque esses volumes VI e VI mais 1 correspondem ao volume da titulação total, e não à variação, que é o que eu estou de fato adicionando a cada ponto da curva. Então aqui, voltando ao esquema, né? Por exemplo, uma variação de ângulo que eu tenho usado, que funciona bem, é mais ou menos 15 graus para abrir e fechar. Por quê? Porque se a gente abrir demais, já começa a entrar nessa conta o tempo também para o motor se mover, né? Que aí a gente teria que incluir a velocidade do motor também, e aí começa a complicar um pouco, mas enfim, não é necessário. Se a gente controlar bem esse volume, é possível fazer uma calibração boa sem ter necessidade de adicionar nenhum outro fator. Então agora falar do código em Processing, né? Primeiramente revisando aquela comunicação com o Arduino, a gente tem que importar essas bibliotecas, senão não consegue fazer essa comunicação. Tem mais alguns comandos também que são necessários, e no caso aqui do servo, a gente precisa configurar o pino e já iniciar com ele na posição fechada. Isso é importante, que senão a gente não consegue zerar a bureta, e aí com isso não tem como começar a titulação. E aqui a parte final do código, né, de controle de volume. A primeira coisa importante é que a gente precisa colocar esse condicional aqui no início, para que a gente só calcule a variação a partir do segundo ponto, né, porque no primeiro ponto não existe o t para o ponto zero, então vai dar um erro no programa. Bom, então essa equação aqui, ela vai calcular o tempo em qualquer instante a partir do volume daquele instante, ou seja, do volume daquele ponto da curva, que é equivalente àquela equação que eu mostrei antes. E aqui, esse é o cálculo da variação de tempo, equivalente àquela variação de volume daquele gráfico. E finalmente é a parte que vai efetivamente abrir a bureta, né? Então isso aqui vai ser o ângulo que eu coloquei, já fazendo uma avaliação prévia, né, que a gente precisa ver naquele esquema qual o ângulo, dependendo da posição que a gente colocou o motor. No meu caso aqui foi 116 graus. Ele joga o servo para esse ângulo e vai deixar aberto durante um intervalo ΔT segundos. E depois ele fecha novamente a bureta. Então ele vai repetir isso, né, ao longo de toda a titulação, até que seja atingido algum critério que a gente precisa estabelecer para ele terminar a titulação. Mas aí isso tudo já vai ser assunto do próximo vídeo, que vai ser finalmente a parte do código total, que aí já dá para montar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, quem estiver acompanhando, e até a próxima.